Boa noite, investidor. Bitcoin volta a operar acima dos 100 mil dólares. BlackRock recomenda a compra de Bitcoin. Previsão de BTC em 250 mil em alguns meses. Notícias e a melhor análise do mercado cripto você só vê aqui. Eu sou o MacV e muito bem-vindo ao Filosofia de Mercado. Bem, meus amigos, muito boa noite, tá? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevessem em nosso canal, que deixassem o curtir, que ativassem o sininho, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? E como todo vídeo é de praxe, eu não vou deixar de fazer aquele merchanzinho sobre um vídeo nosso, tá? O vídeo mais completo do YouTube e que ensina desde como você comprar criptomoeda pela Binance, tá? Para quem não sabe, a Binance é uma das melhores exchanges do mundo, tá? Então, um videozinho pronto ali que te ensina desde você comprar Bitcoin até você aportar dinheiro, de você efetuar sua primeira compra, sua primeira venda, o aporte de capital, depois a retirada de capital, caso necessário, tá? É um vídeo onde a gente fez ali, que eu opero com vocês ali ao vivo, eu compro, eu vendo, todas as dúvidas que o iniciante poderia ter na hora de comprar Bitcoin, eu tirei, tá? Então eu recomendo muito, eu vou deixar aqui no card para que vocês vejam, tá? Caso vocês queiram, tá? E, como de costume, primeiro vamos falar de notícias, tá? Bem rapidinho, logo depois a gente vai para aquilo que a gente mais gosta, que é o gráfico, tá bom? A primeira matéria que eu acho que chamou mais atenção para mim esses dias foi essa daqui, tá? Ela tá pelo Yahoo Finance, mas ela é do CoinDesk. E nessa matéria, ela menciona, né, que a BlackRock recomenda os 2% de carteira em Bitcoin, né? Para quem não sabe, a BlackRock é uma das maiores gestoras de ativo do mundo, tá? Ela recomendou, por meio desse relatório, que os investidores institucionais alocassem pelo menos 2% de seus portfólios em Bitcoin, tá? A sugestão da BlackRock visa uma potencial diversificação desses investimentos em criptomoedas, tá? Afinal, ela tem se mostrado uma proteção contra a inflação e contra crises econômicas, né? Pelo menos é o que a BlackRock, como a BlackRock resolveu definir essa estratégia utilizando Bitcoin, tá? A BlackRock acredita que o BTC ele pode complementar, né, investimentos tradicionais, né, funcionando meio que como uma reserva de valor alternativa, exatamente aquilo que o Donald Trump aqui no Brasil, já tem alguns deputados com essa mesma visão, né, que é a ideia de você ter reservas em Bitcoin, tá? Essa recomendação, se a gente for analisar, ela reflete aquilo que eu venho falando vídeo a vídeo, tá? Que é o crescente reconhecimento das criptomoedas como um ativo relevante para o mercado financeiro global, tá? O Bitcoin, para quem não sabe, uns anos atrás ele era visto até de maneira bem discriminada, e hoje em dia a gente já vê países e grandes empresas querendo adotar o Bitcoin em suas reservas, tá? E você aí parado sem investir, tá? O Bitcoin é uma nova filosofia monetária e tenho certeza que ela vem para ficar, tá? Esse movimento aí da BlackRock, ela pode incentivar, né, com que grandes investidores passem a considerar o Bitcoin, tá? Tem muitos países já falando, né? O próprio Brasil, como eu falei, Estados Unidos, Rússia, Microsoft também se fala muito, até agora não tem nada concreto, né? Muito é falado, muito é discutido, alguns projetos de lei aconteceram, mas quando isso acontecer de fato e de vez, a gente vai ver um boom no Bitcoin, talvez jamais visto, tá? Uma outra matéria que eu achei muito legal foi essa daqui, tá? Essa daqui, que o Bitcoin, né, hoje ele atingiu aí mais de 101 mil dólares, né, e o Tom Lee, para quem não sabe, o Tom Lee ele é o cofundador da Fundstrat, é uma dos maiores fundos aí que tem mexido com Bitcoin nos últimos tempos, tá? Em entrevista à CNBC, ele trouxe uma previsão que eu achei extremamente otimista e extremamente real, tá? Que ele indica, né, que o Bitcoin pode alcançar os 250 mil dólares nos próximos meses, tá? Ele fala que essa possível alta, né, pode ser impulsionada pela crescente adesão institucional, né, e um ambiente, que é o que ele chama, né, um ambiente econômico favorável. Essa questão, essa primeira fala dele, tá, quando ele fala dessa adesão institucional, vem muito de encontro àquilo que a BlackRock recomendou, tá? Afinal de contas, esse relatório foi da BlackRock recomendando para que institucionais
mais passassem a ter pelo menos 2% de Bitcoin em suas carteiras, tá? E um outro fator, né, que ele menciona, foi o ambiente econômico favorável, isso daí vem muito de encontro à adesão da Casa Branca, tá? A toda essa filosofia monetária das criptos. Afinal, o Donald Trump, como todo mundo sabe, né, ele está bem engajado em tornar o Bitcoin uma reserva de valor estratégica, e não só isso, tá? O desejo do Trump de tornar os Estados Unidos o berço, né, desse renascimento dessa filosofia monetária de criptomoedas, e também a vontade do Donald Trump junto do Elon Musk de regularizar a situação fiscal norte-americana, que, como eu já falei aqui diversas vezes, tá? Esse daqui é o US Debt, tá? Os Estados Unidos é um país que ele gasta 7 trilhões de dólares e ele arrecada 5 trilhões, tá? E a dívida, que é uma dívida aí que todo mundo vem falando, ela só vem aumentando. E essa dívida, graças a esse déficit aí de 2 trilhões, está hoje na casa de 36, e é exatamente o déficit que o Donald Trump e o Elon Musk pretendem aí trabalhar para reduzir na parte fiscal norte-americana, tá? Então, isso vem de encontro ao que o Tom Lee falou, tá? Que é esse ambiente favorável, né? Tanto as políticas públicas quanto as políticas fiscais estarem empenhadas com os Estados Unidos, consequentemente, com essa política aí pró-Bitcoin, tá? Então foram duas matérias bem positivas, e eu imagino que elas estão aí prevendo aí um grande movimento de alta, tá? Então vamos ficar ligado, e se você ainda não investe em Bitcoin, eu acho que é besteira, tá? Como eu já falei anteriormente, 5 anos atrás o Bitcoin estava $2.000, tá? Em questão de 5 anos ele cresceu 50%. A gente vê o Bitcoin em $1 milhão, apesar de parecer meio loucura, não é, porque ele só tem que subir 10 vezes para isso, tá? Em 5 anos ele subiu 50, quem garante pra gente que em 5 anos ele não vai aí bater esses $1 milhão que é tão esperado, e para cada R$1 que você tiver lá, você vai ter R$10, tá? Então isso daí motiva ainda mais. Mas já falamos demais, vamos para aquilo que a gente gosta de fato, que é o gráfico, tá? Vamos começar analisando o S&P 500, tá? O S&P 500 que no semanal, na semana passada, né, fez aquele gap de fuga muito forte, muito bonito, né? Essa semana aí já tá caindo mais, né? O terceiro dia de queda do S&P 500. A gente consegue ver isso daqui mais forte agora. O terceiro não, né? Ontem foi um dia de alta, né? Mas hoje já foi feito esse padrão de nuvem negra, né? Que se a gente for pegar desde o fechamento de ontem até a mínima de hoje, ele engolfou praticamente o dia de ontem inteiro, tá? Então esse daqui é um movimento mais baixista, né? Pelo menos por ter sido feito em topo, por estar fazendo um topo mais fundo, mais baixo que o topo anterior, mas nada que mude a tendência de alta do S&P 500, tá? O S&P pode muito bem vir testar aqui até a região dos 6.009, e a partir daqui a gente esperar por uma reação compradora. Ele não vai só estar no topo anterior rompido, mas também na média móvel de 20, né? Essa região de consonância aí entre esses dois fatores da análise técnica e da análise técnica clássica pode ser um fator muito forte de suporte, tá? O que pode fazer com que aqui o preço depois, né, repouse aqui, e depois a gente veja um movimento mais expressivo aí pra gente ver o S&P 500 rumar lá mais para cima, lá para quem sabe atingir os 6.100 pontos, tá? Agora vamos falar de Bitcoin, vamos começar a falar das criptos, que é aquilo que a gente gosta. Eu fiz questão, tá, de deixar aqui uma análise que eu fiz no último vídeo, o vídeo que eu fiz não ontem, mas eu fiz anteontem. Na verdade, eu até parece que eu apaguei, infelizmente eu apaguei, tá? Mas eu falei no último vídeo que o Bitcoin só iria subir depois que ele rompesse a região dos 98, e foi exatamente o que ele fez, tá? Ó. Tanto é que teve uma briga aqui muito forte, eu vou até aumentar o gráfico aqui, na região de 98, logo depois que ele rompeu, ó, depois que ele rompeu a gente vê essa alta bem legalzinha em Bitcoin, uma alta aí de 5%, tá? Mas agora o Bitcoin ele já tá pivotando um pouquinho para baixo, mas nada que vai alterar a tendência primária aí, que é de alta, mas vamos analisar de modo geral, tá? O Bitcoin no semanal ele fez, né, 2 semanas atrás, aquele padrão que eu mencionei para vocês de uma
barra vermelha ignorada, tá deixando esse enforcado aqui. Na semana seguinte ele ativou e essa semana ele já tá com esse candle aqui que pelo menos por enquanto ele tá até que bonito, né? Seria melhor se ele fosse verde, né? Ou seja, se ele tivesse consumido toda essa região de sombra e tivesse fechando no positivo, mas ainda tem praticamente 3 ou 4 dias aí pro final da semana a gente pode ver isso daí acontecer. Mas o Bitcoin tem uma ativação aqui, tá? Pela ruptura do candle da semana 25, então a expectativa, pelo menos de curto prazo, é de alta pro BTC. O que a gente precisa esperar é que tenha movimentos expressivos de alta no diário, né? Ou movimentos ou setups de entrada para que a gente possa pegar essa movimentação possível que vai até os 107 mil ou os 116 mil, tá? E pelo diário é o que a gente está vendo, tá? Ó, o candle de ontem foi um candle muito forte, a gente pode falar que foi uma barra elefante, ó, ela engolfou as últimas 3 barras, 4, 5 barras, né, foi muito forte, quando a gente considera o corpo real dessas 5 barras, a gente vê que esse candle aqui engolfou todos eles, tá, agora ele tá fazendo esse descanso aqui, pela 1 hora, como eu falei anteriormente, eu falei da região de 98, e foi exatamente o que o preço fez, logo depois que ele atingiu o 98, ele passou aí em mais de 4% de alta, tá? Para quem tá no trade, eu acho que foi bem feito, né? Não há nada que mude a expectativa para entrar agora, eu acho que não tem nada a ser feito. Para quem acreditava nesse 9.1 aqui por essa barra elefante, a entrada se deu na superação dessa barra, né? Eu imagino que deva deixar pelo menos o stop aqui embaixo, né? Pelo menos nesse fundo. Lembrando que isso daqui não é recomendação nem de compra e nem de venda, tá? Mas são conteúdos educacionais, tá? Então, eu acho que Bitcoin é isso, tá? Ele ativou esse setup do semanal. Eu imagino que ele vai buscar lá a região do 107 e a região do 116. Para quem tá dentro, ok. Para quem não tá, esperar um pouco mais. Para quem esperou ali romper a região de 98, como eu falei. Tá no trade, tá bonito, tá? Eu acho que regiões que a gente tem que ficar esperto para estopar é aqui a região dos 91.955. Se o preço vier abaixo disso, eu acho que ele tende a corrigir um pouco mais. Apesar de que o Bitcoin a gente acha que ele vai corrigir, ele nunca corrige, né? Mas o stop é necessário, afinal de contas, estamos numa região de 100 mil. 100 mil é uma região de suporte não só no preço, mas de suporte emocional, sentimental, de todos aqueles que operam no mercado, né? Então, por isso que tá tão difícil, né? A gente vê que o Bitcoin chega no 100 mil, depois volta, chega e volta, chega e volta, porque ali tem muita gente que acredita na alta, mas tem muita gente que também acredita na baixa, tá? Então, regiões de número redondo é onde a gente vai ver mais pessoas operando vendido, né? Pessoas vendendo muitas vezes futuro a descoberto para tentar fazer o preço baixar dessas regiões de número redondo. Mas também eu imagino que o Bitcoin, ele superando aí essa região, eu imagino que hoje tá a região que deve ser superada para a gente ver o Bitcoin atingir lá a região dos 116 mil como alvo final, seria a região dos 103 mil pontos ali. Então eu imagino que se o Bitcoin ficar acima dos 104 mil pontos, a gente vai poder ver aí o Bitcoin atingir lá a região de 116 mil pontos. Hoje eu estava olhando as criptos, tá? Eu vou até mostrar para vocês porque eu achei legalzinho, tá? Eu sempre falo para vocês que o interessante é a gente sempre pensar em operar ativos mais líquidos, tá? E a gente, né, os ativos que a gente tem olhado aí diariamente são Ethereum, XRP, Doge, Solana, Pepe, Cardano, Binance e Tron, e eu fui ver se ainda valia a pena a gente manter esses ativos em nossa carteira, e eu entendo que a gente deve mantê-los, tá? Com exceção aqui da Sui, a Sui também tá muito bonita, mas eu vou analisar ela de forma muito rápida, mas quando a gente analisa os ativos mais líquidos aqui pelo Coin Market Cap, a gente vê que os mais líquidos, né, aqueles operáveis, né, vamos tirar Tether, vamos tirar USDC, porque eles não são criptomoedas de fato, né? Eles são mais stablecoins, então a avaliação deles é muito curta, mas quando a gente analisa os ativos de maior liquidez, a gente vê que o Bitcoin tá aí, o XRP tá aí, o Doge passou a Solana, sabe? Isso foi uma coisa incrível, eu achei muito, muito, muito legal isso. Para quem não sabe, eu já falei algumas vezes, eu acredito que as criptomoedas que a gente tem que ter aí para, se possivelmente o Bitcoin atingir os $1 milhão aí, o que seria esse fator de 10 para cima, eu acho que
algumas criptomoedas elas podem atingir um fator ainda maior, tá? As que eu realmente acredito é Bitcoin, Ethereum, Doge, XRP e Solana, tá? Essas aí eu acho que qualquer pessoa precisa ter, tá? E Tron também, que tem muita coisa legal com Tron, tá? A blockchain de Tron tem muito a ver com a XRP também, a XRP tá vindo forte. Teve até uma matéria que eu falei semana passada que a XRP é uma forte concorrente, tem muita gente falando disso, eu não sei, vou ser bem sincero, mas eles falam até que a XRP pode desbancar o Tether. Eu não acho que pode, mas eu acho que ela pode ser aí uma concorrente muito forte. Então eu acho que ter essas 4 criptoativos no seu portfólio seria muito bom, tá? Mas voltando para a análise, eu vou ser um pouquinho mais breve porque eu já falei demais, tá? Mas Ethereum, né? Ethereum fez uma correção aqui, né, de 2 dias, uma correção que foi aqui até mais ou menos esse topo anterior rompido, uma correção muito bonita. Segunda-feira ele fez esse 9.1 muito bonito, ontem ele ativou, tá num ponto aqui, ó, que para quem acredita nesse 9.1 aqui na região de superação desse candle do dia 11 de dezembro é uma região de entrada, né? Pelo menos pela análise técnica clássica. Lembrando que isso aqui não é recomendação de compra ou venda, tá? Mas se Ethereum ativar mesmo esse setup 9.1, a gente pode ver o Ethereum aí atingir até, quem sabe lá, os $4.196 e depois os 4.533, tá? Se a gente analisar o gráfico terciário, a tendência terciária, a gente vê. Eu mencionei também, só não vou lembrar, mas eu imagino que era aqui, tá? Mas a partir daqui, ó. Desculpa, eu não tô achando aqui. A partir dessa região aqui dos 3.768 era um ponto onde o preço poderia subir e ele tá subindo, tá? Eu imagino que se o Ethereum perder essa região aqui, ó, esse último fundo aqui, aí ele já fica um pouquinho complicado para esperar pelo menos uma alta de curto prazo, mas para quem já tá, fique esperto porque tem tudo para Ethereum subir, tá? XRP tá do mesmo jeito, tá um pouquinho embolada, né? Fez esse preço de fechamento de reversão na média móvel de 20 aqui, corrigiu até praticamente o topo anterior, né? Foi um setup muito bonito. Foi ativado, mas agora ele tá um pouquinho gelado. Quando a gente analisa o gráfico de 1 hora, tá? A gente vê que, ó, ele superou os topos anteriores, né? O outro topo anterior aqui, que seria interessante o preço se manter acima para a gente ver a alta, era aqui a região dos 2.300, dos 2,38 dólares, né? A gente viu que o preço tentou ficar acima e logo ele caiu. Isso mostra o quanto essa região aqui de preço é importante, tá? Então eu imagino que a gente vê o preço acima dessa região e ele retornando aqui para a região de 241 é um sinal muito forte de que ele vem para testar os topos anteriores aí, quem sabe romper o topo histórico, tá? Então vamos ficar esperto, né, nesse movimento de zigue-zague do preço, ultrapassando a região dos 2.000, dos 2,40 e depois retornando, tá? Vamos ficar esperto porque tem tudo para subir bastante. Doge, né, que passou até Solana, né, no market cap, a gente viu lá o quanto no market cap não, mas na liquidez, né, o quanto as pessoas estão operando Solana. Doge tá aqui, como eu mencionei aqui, em toda essa reformulação aí do planejamento fiscal e tributário do governo Donald Trump, tem como coadjuvante o Elon Musk. Todo mundo sabe o Elon Musk tem aí né, a queridinha dele é a Doge. Eu imagino que nós vamos ver movimentos muito fortes em Doge aí de 2025 para frente, tá? Então fiquem espertos, é uma moeda que a gente tem que ter no nosso portfólio também. Doge tá bem consolidado, né? Fez essa deriva aqui, ó. Eu achei que não fosse perder essa região aqui, ele perdeu. Essa linha aqui tem 1, 2, 3, 4 toques, né? Então a gente vê que tá perdendo essa linha, Doge tá ficando um pouquinho feio, isso daqui abre até possibilidade de Doge buscar aí e corrigir, quem sabe, até o topo anterior rompido aqui, tá? Mas por enquanto, nada, tem que esperar o movimento, tá? Se a gente analisasse por Fibonacci, a gente vê o quanto Doge poderia corrigir, tá? Ó, Doge naturalmente ele poderia vir aqui até o 0,33 cents, tá? Mas quando a gente analisa a tendência terciária, vamos ver. Na tendência terciária a gente já vê que Doge tá um pouquinho mais feio, né? Ó. A gente vê esse movimento de alta aqui, né? A gente já vê zigue-zagues aqui em tendência de alta, mas agora a gente vê que Doge já perdeu essa região de consolidação, ó.
tá pivotando para baixo, isso daqui pode ser um indicativo de que Doge venha até, quem sabe, corrigir esse fundo aqui, tá? Pelo menos no curto prazo. Para que ele não venha corrigir esse fundo aqui, o ideal agora era a gente ver Doge fazendo um zigue-zague acima desse retângulo, tá? E aí retornando aqui para, quem sabe, testar lá o topo histórico e continuar nessa tendência de alta. Já tô com quase 20 minutos de live, pessoal, peço desculpa, mas ó, Solana, né? Foi até triste o que aconteceu com Solana. Solana, eu achei que ela ia descansar aqui em cima desse topo anterior. Não foi bem isso que ela fez, ela corrigiu ainda mais. Quando a gente analisa aqui, a gente vê que ela já pivotou para baixo, né? Isso daqui tá com cara de. Isso daqui tá com cara de um pullback, né? Pro fundo anterior rompido. Quando a gente analisa o gráfico de uma hora, isso daqui fica até um pouco mais evidente, né? Ó. O ideal para a gente pensar em Solana subir de novo, ela tem que cortar essa LTB aqui, que está vindo desde lá do dia 22, tá? Então, o ideal aqui, para ela subir mesmo, o ideal era a gente ver o preço fazer um zigue-zague acima dessa região, repousando aqui, a partir daqui, a partir da região dos 235, né? Rompendo os 235 e retornando aqui no pullback seria o ideal para a gente pegar e daí ver uma possível alta em Solana também, tá? Pepe também tá entre uma das mais líquidas aí do mercado, né? Tá mais líquida até do que Cardano e Binance, né? Binance diminuiu bastante a liquidez nesses últimos dias, mas quando a gente analisa a Pepe, a gente vê que Pepe tá corrigindo em cima desse topo anterior rompido, né? Se a gente for ver a região de corpos reais aqui dos candles, tá? Tá fazendo esse pullback, tá bonito também, tá? Ele ativou aqui esse 9.1, não vamos falar esse preço de fechamento de reversão no candle de ontem, né? O candle que fechou agora há pouco, ativou esse preço de fechamento de reversão do dia 11, quando a gente analisa o gráfico, deu uma hora. A gente vê isso, ó, mas ele subiu de forma direta. Eu imagino que o preço voltando a ficar acima dessa região aqui dos 25,37, tá? E depois repousando, abre expectativa para a gente ver Pepe aí retomar essa tendência de alta e quem sabe romper o topo histórico. Cardano fez um movimento muito bonito, né? Ele corrigiu até um pouquinho aqui abaixo da região de topo anterior, fez esse candle muito bonito aqui na segunda-feira, né? Um preço de fechamento de reversão. Não chegou a ser um preço de fechamento de reversão, foi um inside bar, né? Mas um inside bar aí com característica de martelo no fundo, né? O que é muito forte, é um padrão extremamente altista na análise técnica, né? Então ele foi ativado aqui, mas ele foi ativado dentro de uma barra forte de queda, né? A gente analisa essa barra aqui, a gente vê que essa barra, ó, a amplitude dessa barra, ela é a amplitude que praticamente consumiu aí a liquidez dos últimos 10 dias, praticamente, né? Então essa barra aqui é a barra a ser superada, para quem sabe aí retomar alta. Quando a gente analisa o gráfico terciário, a gente vê, tá? A partir daqui a gente já vê um movimento de alta expressivo, mas ó, você pode ver, o preço chegou aqui nessa marcação que eu fiz, que foi exatamente o topo daquele candle grande, e ele já está recuperando, né? Ele já está caindo de novo. O ideal aqui é a gente esperar que ele faça um zigue-zague para cima dessa região dos 1,20. Retornando para 1,20 é pegar para a gente ver aí Cardano testar o topo anterior e quem sabe romper o topo anterior, tá? Binance. Binance está fazendo esse retorno aqui até o topo anterior rompido, né? Vou até deixar aqui para a gente ver de uma forma melhor. Ó. Tinha esse topo anterior aqui, ele perdeu esse topo anterior, ficou abaixo desse topo anterior, né? Mas esse 9.1 você vê que ele tenta fazer com que o preço volte para cima desse topo anterior rompido, ou seja, esse padrão aqui ele é muito forte, tá? Ele não chegou a ativar ainda o 9.1 porque ele está abaixo da média móvel de 9, mas quando a gente analisa a tendência terciária, a gente vê o quanto ele pelo menos está forte na tendência terciária. Ó. Não só isso, ele rompeu essa LTB aqui forte. Ó. Agora está fazendo, eu vou até pegar aqui porque quanto mais toques tiver uma linha
de tendência de baixa, mais forte ela é. Agora a gente vê aí um possível pullback, né? Eu imagino que para quem não está dentro, tá? O preço superando esse topo anterior aqui e voltando aqui para a região de 723, aqui seria um ponto legal para a gente entrar e procurar por uma, para quem sabe aí alcançar o topo histórico, tá? E Tron, a última que nós vamos analisar, tá? Tron tá muito bonita. Tron, para quem não sabe, é uma das que eu mais gosto aí de operar, tá? Tron fez essa barra elefante muito forte, depois fez esse... Não chegou a ser uma Dark Cloud, porque ele não chegou a superar mais da metade do candle anterior, mas fez esse candle forte, depois fez essas correções, agora a gente tá vendo essa subidinha de Tron. Essa subidinha de Tron preocupa um pouco, por quê? Porque Tron, ó, ele chegou até praticamente a região de topo anterior rompido, né? Tá fazendo essa reação compradora, mas é uma reação bem tímida. A gente vê praticamente 4 dias de alta. A gente vê que os 4 dias de alta não conseguiram nem sequer superar o corpo real desse candle anterior lá do dia 9. O ideal mesmo para a gente ver Tron subir, né? É a gente esperar que Tron rompa essa região aqui, rompendo essa região aqui dos 0,32 e fazendo um pullback para ela é onde a gente poderia esperar a Tron lá atingir topo histórico e quem sabe romper, tá? Então a região do 0,32 é uma região muito forte. Então, meus amigos, por hoje é só. Novamente eu gostaria de pedir que vocês deixassem o seu like, que se inscrever. Opa, cadê o like que não vem? Mais uma vez eu gostaria de pedir que vocês se inscrevessem no nosso canal, que dessem o like, tá? Que colocassem aí recomendações, seja de moeda, seja de análise, seja do que for, porque isso ajuda demais na divulgação do nosso canal, tá? E por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.